bem-vindo, bem-vinda ao curso sobre o pequi do Programa de Formação Agroextrativista do Cerrado. Nessa quarta e última videoaula deste módulo, contamos com a colaboração do Aldeci Iscariote da Embrapa Senagem, que vai falar sobre as boas práticas de coleta do fruto. Em seguida, o Paulo Sérgio Lopes, do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, e também o senhor Santino Araújo, da Associação de Água Doce em Bonito de Minas, vão abordar sobre as orientações técnicas e também a prática da produção de mudas de piqui. O pequizeiro da espécie Cariocar brasiliense ocorre no Cerrado brasileiro e apresenta expressiva importância socioeconômica, nutricional e cultural para diversas comunidades agroextrativistas. A época da sua frutificação varia, dependendo da região de ocorrência da espécie. É expressiva a importância econômica do pequi para diversos municípios que apresentam a cultura do extrativismo e da comercialização do fruto. Na região do norte de Minas, na safra de 2019, por exemplo, tivemos aproximadamente 12 mil famílias envolvidas na produção, o que gerou cerca de 90 mil toneladas e fez circular mais de 50 milhões na economia regional. Só no município de Japonvá, em 2019, a safra movimentou cerca de 6 milhões na economia local, números bastante expressivos para um município de apenas 8 mil habitantes. Meu nome é Aldeci Iscariote, eu sou pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Há mais de 15 anos eu venho trabalhando com piqui. Nesse tempo, eu aprendi algumas recomendações importantes de manejo junto aos extrativistas com quem eu tenho trabalhado. Uma importante recomendação é que sempre se colete os frutos no chão. Com isso, você estará coletando frutos mais saborosos e mais saudáveis do que se estivesse coletando os frutos diretamente da planta. Além disso, ao coletar frutos da planta, sempre resulta na quebra de galhos. E esses galhos quebrados podem ser entradas de doenças, comprometendo a sanidade da planta ou mesmo a sobrevivência da planta. Também procure sempre selecionar os frutos no campo. Com isso, você só transporta frutos saudáveis e, com esta prática, você deixa aqueles frutos que estão parcialmente atacados por insetos ou por fungos no campo e que vão servir de alimento para os animais silvestres. Além de servirem de alimento para os animais silvestres, esses frutos poderão vir a germinar e se transformar em novas plantas de piqui. Desta forma, sempre teremos piquizeiros no campo. Outra recomendação importante é que se evite de pisotear as plantas no campo. Com isso, você garante que sempre tenhamos plantas que possam vir a se tornar adultas e sempre tenhamos piquizeiros no campo produzindo frutos. Outras práticas importantes se relacionam ao transporte e armazenamento. É importante que o armazenamento dos frutos seja feito em recipientes limpos, que podem ser sacos, caixas ou baldes, mas é importante que sejam limpos. Também, ao transportar os frutos, principalmente depois de roletados, ou seja, ao transportar os caroços de piqui, ou armazená-los, sempre use recipientes limpos. Com isso, garante-se a qualidade do fruto e, consequentemente, que a produção do óleo ou o fruto que venha a ser consumido na alimentação humana seja saudável e de qualidade. Com essas poucas práticas, que são muito simples, nós podemos contribuir para que sempre tenhamos piquizeiros no campo e que os produtos gerados a partir do fruto de piqui sejam de qualidade e saudáveis. O piquizeiro é uma importante espécie do cerrado, tanto do ponto de vista social e econômico, como do ponto de vista ecológico. Do ponto de vista social e econômico, ela representa uma importante fonte de receita para as populações que vivem no cerrado. E para a fauna também é uma fonte muito importante de alimento. A demanda crescente por frutos de piquizeiro tem despertado nos agricultores o interesse no seu plantio, visando no futuro aumentar a oferta de frutos. Para o plantio, uma etapa fundamental é a escolha da planta que irá fornecer as sementes. Essa planta é denominada planta matriz.
A planta matriz deve ser uma planta bastante produtiva e que os frutos dessa planta apresentem uma espessura de polpa elevada e com a coloração intensa entre o amarelo e o alaranjado, e que não possua um gosto que os agricultores denominam de ranço, que é aquele gosto amargo após a ingestão da polpa. O plantio do piquezeiro pode ser feito por meio de mudas ou pelo semeio direto. A produção de mudas inicia-se pela obtenção do caroço, que é colocado para fermentar durante 2 a 3 semanas. Depois realiza-se uma lavagem para a retirada da polpa. Esse caroço ele não deve, após a lavagem, ser semeado na sementeira. A sementeira é um canteiro com altura entre 20 e 30 centímetros e de uma largura de 1 metro. Por que não pode ser feito logo após a lavagem? Porque a semente do piquezeiro apresenta o fenômeno que a gente chama de dormência. Ou seja, você coloca em todas as condições para germinar e a semente não germina. Então é necessário que seja superada a dormência. Como é superada essa dormência? Você armazena esse caroço por 30 dias e depois você pode semear direto na sementeira. Por volta de 30 a 40 dias você vai ter uma germinação em torno de 30%, ou seja, de 100 caroços que você fez o plantio, 30 germinaram. Mas você pode aumentar um pouco mais essa germinação, mais que duplicando, com o uso de um regulador de crescimento chamado giberelina, que o nome comercial do produto utilizado é o Progib. Outra estratégia é você guardar essa semente até o mês de setembro e fazer o plantio em sementeira. Quando você guarda essa semente até setembro, você dispensa o uso de giberelina. Entretanto, a germinação é menor, é em torno de 30%. E aí você vai ter a cada 100 caroços plantados em torno de 30 plantas. O plantio do caroço é feito na sementeira, a uma profundidade de 5 centímetros, e os caroços ficam afastados entre si em torno de 2 centímetros. Inicialmente tem que fazer uma irrigação abundante para que a semente seja embebida. E por volta de 30 a 40 dias ocorre a emergência. Logo após a emergência, essas plantas têm que ser transferidas para um recipiente antes que a folha se abra. Esse recipiente é uma sacolinha plástica com um diâmetro em torno de 15 centímetros e uma altura entre 25 a 30 centímetros. Na sacolinha temos como substrato o solo do cerrado, onde ocorre normalmente o piquezeiro. Durante o desenvolvimento da muda na sacolinha, não é necessário fazer adubações. As mudas, se o plantio é feito em março, as mudas estarão com altura acima de 40 centímetros para serem implantadas a partir do início das chuvas, por volta de novembro a dezembro. Se o plantio é feito em setembro, as mudas estarão prontas por volta do mês de março, em torno de 5 meses, né, após o plantio na sementeira.
Para o plantio das mudas, é necessária a abertura de covas de 40 por 40 por 40 centímetros. Para aqueles agricultores que têm disponibilidade, adicionar em torno de 20 litros de esterco de curral por cova. É importante que o plantio seja feito no início das épocas chuvosas. Nas épocas quentes, né, quando não está chovendo, ser adicionado, né, 2 a 3 vezes por semana, 20 litros de água por cova. Nas épocas mais frias, 1 vez por semana ou até 2 vezes, 20 litros por cova, para garantir o pegamento da muda. Mesmo o plantio na época chuvosa, se não for utilizado a irrigação, temos um pegamento de muda abaixo de 10%. Então, no primeiro ano, é fundamental que a muda seja suplementada com água, pois senão teremos uma baixa sobrevivência das plantas no campo. Outra forma de plantio do piquizeiro é o plantio direto de caroços. É feito uma cova com a profundidade de 5 centímetros e colocado em torno de 100 caroços nessa cova. Irá, no primeiro ano, germinar várias plantas. Entretanto, após o segundo ano, em média, no norte de Minas, só vai ficar em torno de uma planta nessa cova. O plantio pode ser feito logo após a coleta dos frutos ou pode ser armazenados esses caroços e feito plantio a partir de setembro. Eu me chamo Santino Lopes de Araújo, moro na comunidade de Água Doce, no Bonito de Minas. Moro numa comunidade que é uma APA, Área de Proteção Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Junto com o trabalho de extrativismo sustentável, a gente faz todo um trabalho de recuperação de áreas degradadas. E junto com esse trabalho de recuperação, a gente produz as nossas próprias mudas aqui na nossa comunidade. Então a gente busca ensinar às pessoas o modo certo, a maneira de fazer todo esse manejo, garantindo que aquela mudinha que um dia seja uma árvore, garantindo os frutos, né, que é uma riqueza que muitos buscam, uma renda extra, né, que é o piqui, é o óleo do piqui, a polpa e a própria castanha, né. Eu trabalho com todas as áreas, mas entro com a importância da produção de mudas, né, com a experiência da produção das mudas. O melhor pé de piqui para buscar semente melhor para plantar é aquela semente que os animais mais comem, né? Tem todos os animais, tem os pássaros, tem todos eles, né, que vejo, o viadinho, o tatu, todos que comem aquele fruto. Então a gente busca saber que aquele fruto é o melhor, né, para fazer as mudas, uma muda de um piqui bom. Tem uma observação que as mudas ela cresce muito rápido, né? Ela tem que ser feito um trabalho de planejamento, que na hora que produzir as mudas, ela já tem uma finalidade de plantio, né? Porque elas crescem, quanto mais elas vão crescendo, as raízes vão aprofundando, vão saindo para o chão, e nisso é mais necessário ir logo para a área de recuperação, né? Vamos escolher o lugar da sementeira. Aqui eu escolhi um lugar aqui no cantinho. Aqui a gente vai fazer a sementeira de demonstração. Primeiro passo, colocar a semente já foi feita a seleção, né? A seleção é natural. O animal mais fantástico para fazer a seleção da melhor semente de piqui é a arara. Todo pé de piqui que a arara come, aquela arara azul, grande, bonita, é o melhor piqui, né?
Então a gente vai lá e pega a semente daquele piqui que a arara escolheu para nós. Aí a gente vai fazer a sementeira, espalhar a semente, né, na sementeira todinha, para ela ficar mais fácil a hora que ela começar a germinar. Ela pegar, ficar fácil de tirar, né? Aqui uma dessas sementes ela vai fazendo a proteção da outra, né? E cada aqui para a gente ir fazer uniforme, a gente ir tirando a semente que vai germinando, a gente vai tirando de uma a uma para não danificar as outras. Aí depois que coloca a semente, a gente vem com a areia. Eu vou pegar a areia que eu já coloquei aqui. Aí essa areia é uma areia lavada, uma areia da estrada, da chuva, né? Então a gente vai fazer a cobertura, cobrir a semente todinha. Essa semente ela vai estar coberta e automaticamente ela vai estar protegida, né? Nenhum inseto nessa areinha aqui vai conseguir ultrapassar. Aqui a gente cobre tudinho, né? Aí o processo de germinação é natural. Então essa semente, cada uma delas vai ter o seu tempo certo de germinar. E aqui está a amostra da germinação, aonde a semente nesse canteiro aqui já começou a germinar, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui que a germinação, ó, tudo aqui as mudinhas germinando, ó. Aqui, tudo que eu começar a medir, essa aqui já está maiorzinha, esses outros, aqui todinho, daqui a pouco elas vão germinar. Tudo que chover, aí ela começa a germinar. Aqui eu tiro com cuidado para não danificar a raiz. Ó, aqui, consegui tirar. Ó, aqui nesse ponto, ela já germinou, saiu já a parte do caule e a semente a raiz, ela ainda não se aprofundou para o chão. Aqui está no ponto certo, no tempo certo para levar para o saquinho. Então todas essas mudas aqui, conforme ela vai germinando, antes do pinhão, que é a raiz mestre, descer para o chão, aí a gente já passa ela para o saquinho. A gente tem o saquinho aqui, o carrinho aqui, ó. Aqui. Essa é uma terra de vereda, né? Uma terra de vereda, ela tem os nutrientes, né? Já que a gente usa para adaptação da semente, né? Aí a gente fizemos essa, ó, tá vendo? Ela é oval, é uma semente. É uma ferramenta para encher o saquinho, né? A gente enche o saquinho, né? Aí automaticamente a gente usa essa outra ferramenta, né? Uma ferramenta que eu ganhei de presente, essa aqui de um professor da UFMG, né? Aí ele me deu de presente, mas é fantástico. Essa é a gente pega, faz o buraco na areia, né? Depois ó, já fica. Aí fica o espaço certinho. Pega a mudinha, põe dentro do saquinho e cobre, né? Cobre com a mesma terra que saiu. Ó, ó. Cobre com a mesma terra que saiu. Só que mesmo assim, tirando da areia lavada e trazendo para o saquinho, mas o índice de aprovação é mais que aquela que sofre o ataque, né? O ataque aqui a gente não bate veneno, a gente não faz nenhum tipo de controle de veneno, não. Então, não há dúvida, é fácil. A gente que lida com a questão
da natureza, da mãe natureza, nesse caso, a gente, quanto mais pessoas fazendo esse processo, essa necessidade de mudas ir para áreas que é necessária a recuperação, é muito bom, porque enquanto muitos tiram as árvores, nós, ambientalistas, nós colocamos essas árvores de volta, né, ajudando o próprio sistema da natureza, que é os animais, os pássaros, que já fazem esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo. Então, defender a mãe natureza é uma obrigação nossa, de todos nós, ambientalistas, pessoas que enxergamos que a natureza que é soberana, que nós não somos nada, não somos ninguém sem a natureza, né? Então, muito obrigado e tudo de bom.